Graça e paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Bom dia, quem está abençoado aí, deixa eu ver, feliz, glória a Deus. Eu gostaria só de avisar que hoje é um domingo especial. Quantas mães nós temos no nosso meio? Levanta as mãos. Você vai receber muita oração hoje, já oramos, já profetizamos na sua vida. No final da minha palavra, vamos orar, abençoar você de novo. Você vai ser muito abençoada hoje aqui, amém? Nós preparamos algo especial para vocês. Vamos deixar para o final do culto, para assim, né, você ficar com muita expectativa. Amém? Meus irmãos, eu quero enfatizar algumas coisas a respeito, por exemplo, do nosso encontro de juvenis. Nós vamos ter um encontro de juvenis esse mês, e da idade dos 10 a 12 anos. E geralmente a gente tem uma pegada, uma força muito grande para ganhar os adultos. Mas eu gostaria de dizer para você que nesse mês de maio são os juvenis. Alguém tem algum sobrinho nessa faixa etária de idade, filho, vizinho? Hoje a minha esposa foi buscar um amigo do meu filho lá no centro de Vitória. Ela me deixou aqui. Isso é encargo, isso é amor, meus irmãos. Nós precisamos entender que esse momento é o momento para a gente ganhar eles. Então, se você tem alguém em mente aí, eu quero que você não apenas fique com ele em mente, mas você ore por ele, por esse juvenil, e também você possa convidá-lo para que ele esteja nesse encontro de juvenis. A gente fica surpreendido quando trabalhamos no encontro de adultos e vemos ali tantas coisas serem abertas, confessadas, colocadas. Quando a gente vai no encontro de juvenis, é surpreendente. A experiência deles também, de confessar pecado e de relatar coisas que eles sofrem, e também da experiência poderosa que eles têm com o Senhor Jesus. Eu quero estimular você a convidar os juvenis, e além de convidar, não sei se os irmãos perceberam, nós estamos numa ação violenta para levantar recursos. Por quê? Diga aleluia. Porque é caro, tudo custa caro, o sítio, o transporte, tudo envolve dinheiro. E às vezes a gente já tem luta com os adultos que tem que pagar, imagina com os juvenis que dependem dos pais. Então, nós fizemos várias ações, nós estamos com uma ação que fizemos o almoço beneficente, tivemos ontem uma ação de lavagem de carro. Vamos dar uma salva de palmas para a equipe, irmãos? Glória a Deus! Hoje também, olha, as irmãs passaram o sábado arrumando o bazar ali, impressionante. Passa no bazar, vai lá, às vezes você não quer nem comprar para você, compra para alguém. Todo o valor arrecadado, olha, um encontro com Deus, para você ter uma ideia, não fica por menos de 5 mil reais. Quem acha que é muito dinheiro? Diga amém. Eu também acho, para 1, 2, 3 fica pesadíssimo. Ok, mas se a gente faz essas ações e todo mundo... Eu lavei meu carro aqui, meu carro estava 2 semanas sem lavar. Ontem os irmãos lavaram, eu gostei da lavagem. Eu acho que podia repetir isso de novo até lá, hein? Aleluia, irmão, já fez uma cara assim. Porque, irmãos, é uma forma da gente abençoar a obra. Amém? Ganhar o maior número de pessoas. Então, eu quero estimular vocês, amém? Glória a Deus. E a última coisa é a nossa festa country. Quem está animado com essa festa aqui? Deixa eu ver. A gente estava programando para fazer aqui na rua, estávamos conseguindo já autorização, mas eu conversei com o presidente do bairro República aqui, irmãos, ele liberou para a gente fazer na praça do bairro República. Nós vamos poder usar toda a estrutura da praça, lá tem espaço kids, tem espaço para o seu pet também, enfim, é toda a estrutura da praça, de iluminação. Nós temos a segurança também da Polícia Militar, tem uma guarita lá da Polícia Militar, um posto na realidade. Então assim, vai ser uma festa muito legal. E um detalhe, sexta e sábado à noite, olha, a comunidade está toda na praça, o pessoal vai lá passear. Então, pastor, como é que vai ser essa festa? Presta atenção, nós estamos definindo tudo, meus irmãos, através das células. Se você está envolvido numa célula, seu líder já deve estar falando. Se ele não falou, ele já está atrasado. Diga misericórdia. Se seu líder não tocou no assunto, queima também, né? Vai queimando, Senhor, teu servo.
Porque preste atenção, tá aí, tá em cima já. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Vai ser tudo através da célula. Cada célula nossa vai fazer uma barraca. E essa barraca vai ter uma guloseimas, ok? Para vender, e que nós vamos estar vendendo na praça. E outro detalhe, nós vamos ter também, meus irmãos, atividades. Cada barraca, para atrair as pessoas, vai ter umas brincadeiras lá, ok? E aí, essas brincadeiras vai ser para interagir com as pessoas. Nós vamos estar evangelizando também. Vai ter brincadeiras, vai ter a dança dos adultos e jovens, vai ter a dança das crianças. Então, assim, envolva-se, participe. Vai ser sexta e sábado. E o detalhe principal, irmãos, dessa festa country, nós vamos estar sorteando várias coisas, vários brindes. E qual o objetivo disso, pastor? Também levantar recursos, amém? Para a obra de Deus. E aí, nós vamos vender rifas. A rifas vai ser para você participar do sorteio. Se você comprar só para sexta, vai participar do sorteio só da sexta. Se você comprar para sexta e sábado, você vai participar dos sorteios para os 2 dias. Então, meu desafio se você é um profissional liberal, você tem algum tipo de negócio, você quer que seu negócio seja divulgado, você pode entrar em contato conosco para que a gente possa alinhar isso. E o irmão responsável é o Daniel, ele está levantando todas as doações de brindes. Então, às vezes você, por exemplo, é um motorista de Uber, você pode ofertar uma corrida. E a gente vai sortear lá. Vamos supor, você mexe com manicure e pedicure, você pode oferecer um serviço, ok? Além de divulgar o seu trabalho, você ainda vai poder abençoar a obra e gerar novos clientes para você. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Então vai ser uma festa muito legal. Olha, nós estamos sem realizar essa festa depois de 3 anos. Então vai ser a festa. Amém? Outras vezes, a última que a gente realizou foi aqui dentro do prédio. Não é mais possível, pela quantidade de pessoas, nós vamos fazer na praça. E a ideia mesmo é ganhar o pessoal todo ali. Vai ser uma festa muito legal. Pastor, qual vai ser o traje? O traje vai ser country mesmo, caipira. Põe sua camisa xadrez, seu chapéu de cowboy, ok? Vai ser muito legal, muito divertido. Todo mundo vestido a caráter. Tá bom, gente? Vai ser muito legal. Gere expectativa e fale com o seu líder. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pedir para o Senhor abençoar esse momento, que vamos estar compartilhando da sua palavra. Feche seus olhos. Você que está aí nos acompanhando pela transmissão, feche seus olhos, invoque a presença do Senhor. Que o Senhor te dê espírito de sabedoria nesse momento agora. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que a tua palavra é a verdade. E nada e ninguém pode contra a verdade, senão em favor dela. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que a tua palavra venha trazer luz, Pai, compreensão, entendimento e clareza na vida dos meus irmãos. Que a tua unção, que é liberada, Senhor, venha envolver cada um, Pai. E que pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, os meus irmãos venham ser alimentados, fortalecidos, capacitados por ti. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Diga assim após mim, diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Diga: eu reconheço que o teu Espírito é quem nos convence. Diga: nos transforma. A tua palavra é a verdade e nos liberta. Diga: de toda crença errada, diga: de toda mentalidade negativa de derrota. Nós declaramos em nome de Jesus que receberemos a palavra do Senhor revelada como uma explosão de luz no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos falar hoje sobre o poder da unção do Espírito Santo. Isso é muito importante, irmãos,
porque isso é reconhecer que tudo o que fazemos e ao nos movermos, nós dependemos inteiramente do Senhor. Não sei quanto a você, mas eu tenho percebido muitos carros ficando no prego, no meio da rua, por causa do combustível. Ontem à tarde eu estava vindo para cá, tinha uma mulher, coitada, ficou no prego, lá no semáforo. E aí ela, eu tenho um pouco de conhecimento de carro, né? E aí eu vi, isso é falta de gasolina. Falta de gasolina. O que tem a ver isso com o poder do Espírito Santo, com a unção? Tem tudo a ver conosco, com você como cristão. Muitas vezes você está caminhando, faltando unção, faltando o poder de Deus na sua vida. E aí você quer rodar 500 quilômetros no seu carro com apenas a gasolina na reserva. Não vai longe. Você se sente vazio. Está tudo bem, as contas estão pagas, né, o casamento está direitinho, mas você sente, parece que está faltando algo. Meus irmãos, a presença do Espírito é para habitar em nós. Quando você confessa o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar você. Você passa a ser a habitação do Espírito. Mas o poder do Espírito é para realizar uma obra. Então, eu não quero falar sobre esse aspecto da unção, do poder do Espírito Santo que você recebe ao confessar Jesus. Eu quero falar do poder do Espírito Santo, que é para você realizar algo no Senhor. É aí onde acontece na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos. O que acontece, pastor? Eles começam bem, cheios do Espírito, mas com o passar do tempo, o desgaste, né, do dia a dia, ele perde esse poder, ele perde essa unção, ele perde no sentido, irmão, não que vai embora e não volta mais, ele perde no sentido do desgaste, que se acabou, foi consumido, precisa se buscar de novo. É muito interessante. E eu preciso falar isso para você. Deus, meus irmãos, Ele não vai comissionar você para um trabalho sem lhe dar ferramentas. Não. O poder de Deus, ele é necessário. Para quê? Para que você cumpra o propósito de Deus. Então é incoerente Deus te chamar, por exemplo, para liderar uma célula, para ser mãe, e Ele não te dá as ferramentas adequadas. Como é que é o termo que se usa? Não é intuição, não é incoerente, é natural. Como? Instintivo. Você tem o seu filho ali, é o primeiro filho, você se sente insegura, meu Deus, e agora como é que vai ser? Mas é algo natural, você pega ele no braço, você põe no peito, ele começa a puxar o leite, e a coisa vai, e quando você vê, está ali a mãe. Nunca teve filho, e fluiu ali, né, aquele acontecimento na vida dela. É impressionante isso. Então, da parte de Deus, você recebe a unção do Senhor. Para quê, pastor? Para cumprir o propósito de Deus. A unção do Senhor, ela nos capacita a realizar a obra de Deus. O que tem acontecido muito também, preste atenção no que eu vou lhe dizer, meus irmãos, é gasolina adulterada. Quantos viram aí uma quadrilha que foi descoberta aqui no Espírito Santo? Alguém aqui como eu já teve problema de o carro estragar, falhar? Levanta a mão. Gasolina adulterada, uma máfia tinha aí no estado do Espírito Santo. Mistura, e aí você quer fazer a obra de Deus, que é feita no poder, na unção do Espírito, você quer fazer misturado. Nada contra a psicologia, mas você quer aplicar psicologia aqui, na obra de Deus, onde o evangelho é exclusividade. Eu estava conversando com alguns irmãos, e eles falando das técnicas que se tem, né, para você analisar as pessoas, para você vender produtos. É incoerente, irmãos, querer aplicar esse tipo de coisa aonde o evangelho do Senhor tem exclusividade. Jesus, ele conhecia a natureza humana,
mas ele orava, ele buscava, sabe, de madrugada, a presença de Deus, para falar da paz de Deus, para cumprir o propósito do Senhor. Ele orava, ele dependia do Senhor. Como que nós podemos avançar se nós não formos revestidos do poder do Espírito Santo? É interessante que tem várias denominações que crê de um jeito, outra crê do outro. Diferentes grupos evangélicos creem de formas diferentes e assumem, um posicionamento diante disso. Por exemplo, para os pentecostais a unção tem um sentido, para os tradicionais tem outro sentido. Eu me converti numa igreja tradicional, eles criam nos dons, mas o negócio deles era voltado completamente para a palavra. Não havia liberdade para fluir no Espírito, falar em línguas, ser revestido do poder de Deus, não tinha isso. Nossa, eu sentia falta disso. Eu via meus amigos falando em línguas, meus amigos profetizando, cheio do Espírito Santo. Eu lia a Bíblia, eu falava, eu preciso disso. Aí eu saía da congregação que eu tinha, ia na congregação dos meus amigos para buscar esse poder. Impressionante, porque eu queria, vivenciar aquela experiência. João capítulo 14, versículo 17, Jesus diz algo interessante aqui, acompanhe comigo a leitura. Ele fala aos discípulos sobre a atuação do Espírito Santo. Olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Velho Testamento, visitação. Novo Testamento, habitação. Repita após mim. Velho Testamento, diga visitação. Diga Novo Testamento, habitação. O que Jesus está falando aqui para os discípulos? Que agora vocês são habitação. Nós podemos ver aqui claramente o Senhor falando de dois momentos da obra do Espírito Santo em nós. Diga, dois momentos. É importante você guardar isso. Ele disse aos discípulos que o Espírito Santo naquele momento estava com eles, ok? Estava ali com eles, mas que chegaria um momento que estaria neles. Uma coisa é com, tem muito casal que está lá, mora debaixo do mesmo teto, dorme no mesmo quarto, mas é cada um por si, Deus por todos. O que é em? É habitação, é uma só carne. Pensam diferentes, mas entram em acordo. Você vai compreender isso, meus irmãos? Focado aqui na unção, no poder do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você alguns estágios para que você compreenda. O primeiro estágio é o Espírito está sendo ao nosso derredor, está operando ao nosso derredor. O que significa isso? Projeta para mim João 16:8, por favor. Esse primeiro estágio, o Espírito está ao nosso derredor. Fala do que? Olha, o Espírito nos convencendo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, o que é isso? Você não era crente, o Espírito Santo estava operando, te tentando convencer, abrir teus olhos, usando pessoas, usando a mula. Tem uns que até a mula fala para ver se você crê. Meu Deus do céu, usa o ímpio, para tentar te convencer. Então, embora o mundo inteiro esteja no maligno, nós sabemos que o Espírito de Deus também está aqui agindo na terra, operando, e de uma forma extraordinária. Tem gente que se converte lendo a Bíblia, tem gente que se converte sozinho. Eu conheci um homossexual, na realidade, ele era um transexual, drag queen, sabe, ele cansado daquela vida, o guarda-roupa dele era roupa de mulher. Ele chegou em casa, ajoelhou, chorando: Deus, se tu existe, me tira dessa vida. E o Senhor visitou ele ali, operou na vida, ele converteu.
E aí ele achou o contato da videira, não sei como, ligou, os líderes foram lá, levaram ele para o encontro, trocaram o guarda-roupa dele, foi um mover na vida desse rapaz. Eu testemunhei, eu acompanhei o caso, sozinho, diga sozinho. O que é isso? É o primeiro estágio, o Espírito está ao nosso derredor operando, e o seu trabalho na vida é o que, irmãos? Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está ao derredor da pessoa, tentando convencê-la. Isso é algo poderoso. Ele disse que o Espírito habitava com eles e estaria neles. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. Ele colocou o verbo, olha, no futuro. Isso simplesmente porque ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. E aí vem o segundo estágio, diga o segundo estágio. Diga o Espírito habitando em nós. Então, primeiro estágio, o Espírito ao nosso derredor nos convencendo. Segundo estágio, o Espírito habitando em nós. João capítulo 20, versículo 22. Olha que interessante. Depois da sua ressurreição, o Senhor soprou o Espírito sobre os discípulos. O Senhor fez o quê? Soprou o Espírito sobre os discípulos. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Meus irmãos, até aquele momento o Espírito estava com eles, ao redor deles, mas agora Jesus soprou, Jesus liberou o Espírito para que entrasse neles. Eu me lembro, eu tinha 5 anos de crente, eu fui para várias vigílias, eu ia para as vigílias, meus amigos da Assembleia de Deus Pentecostal, eles rodavam, gritavam, e eu lá: Senhor, eu quero falar em línguas, me batiza com o teu fogo, e não rolava nada. Não fluía nada. Olha, mas no dia que eu fui batizado com o poder do Espírito Santo, meus irmãos, foi algo sobrenatural. Pastor amigo meu impôs as mãos sobre a minha cabeça, orou comigo. Foi algo, eu fui cheio, eu fui revestido do poder. Sabe quando você enche o tanque do carro? Agora eu vou viajar. Eita glória! Foi mais ou menos assim. Para você ter uma ideia. Nossa, eu fiquei transbordante, eu fiquei cheio. Era tudo que eu procurava e que eu precisava. Foi sobrenatural, meus irmãos. E é interessante, e eu preciso falar para você, esse segundo estágio do Espírito, nós chamamos de regeneração ou novo nascimento. Por quê? Porque agora é o Espírito habitando em você. Então não se surpreenda de às vezes a gente pregar no culto e ter pessoas que não mudam de vida. Pastor, por que o fulano não muda de vida? Por que continua mentindo? Por que continua enganando? Por que continua com esse temperamento explosivo? Talvez ele não nasceu de novo. Ele não teve essa experiência com o poder de Deus. Ou então ele nasceu de novo, mas ele ainda não foi cheio do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Consegue compreender isso? O que cabe a nós, nós não podemos julgar ninguém, irmãos. O nosso posicionamento, ele está relacionado a gente orar pelas pessoas. Mas isso acontece. Pessoas que pensam que são convertidas, mas não são. Elas são amigas do Evangelho. Elas são simpatizantes. Elas não nasceram de novo. Elas não receberam o primeiro estágio, não foram convencidas. Elas não nasceram de novo, elas não receberam o Espírito Santo ainda. Então, elas estão ali, são simpatizantes, abandonam uma coisa ou outra, mas não foram transformadas. O Espírito, então, nesse segundo estágio, ele está dentro de nós, ok? Operando em nós. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos transbordar do Espírito. Eu a cada um mês, eu a cada uma semana e meia, eu vou lá, abasteço meu carro, encho o tanque. Tem carro que roda mais tempo, depende da quantidade.
Se você não abastecer seu carro não anda. Alô, se você não encher a sua despensa, não vai ter comida lá para fazer durante a semana. Se você não for lá na feira buscar, se você não for lá no supermercado buscar, não vai ter. É cansativo, tem que separar tempo? Tem que parar a rotina? Tem, mas é preciso que se faça. Então, essa questão, esse segundo estágio, que fala sobre o Espírito Santo habitando em nós, é exatamente isso, meus irmãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Usando essa expressão do livro de Atos, nós precisamos ser revestidos do poder. Alô? O que é ser revestidos? É como você hoje trocou de roupa para vir no domingo. Com certeza, domingo que vem você não vem com a mesma roupa. Você tem medo dos outros reparar você, aí você veste outra roupa. Aí vamos supor, você nasceu de novo, você foi cheio do Espírito. Você foi cheio do Espírito? Não, você nasceu de novo, recebeu o Espírito. Aí a segundo estágio, você agora precisa ser cheio do Espírito. Aí você é cheio do Espírito, você transborda, você recebe a unção do Senhor. Mas passa 1 mês, 2 meses, você não se enche de novo. Aí o tempo vai passando, vai desgastando. Aí daqui a pouco, aquilo que você recebeu de Deus e propósito para fazer, você não consegue mais fazer, não é mais a mesma coisa, não tem a espiritualidade que se precisava, e você começa a achar tudo cansativo, pesado. Qual é o problema? São as coisas que você tem para fazer? Não. O problema é a falta de unção. Ser cheio do Espírito de novo, ser transbordado de novo. Isso faz toda a diferença. E aí eu quero avançar com você para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o Espírito operando sobre nós, agindo na nossa vida. Põe para mim Atos 1:8. Abra aí a sua Bíblia. Nesse terceiro estágio, o Espírito vem sobre nós e nos enche. Olha o que diz aí no livro de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pastor, o que significa isso? Vou explicar. O primeiro estágio é o Espírito está conosco, ok? Ele vem para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Depois disso, quando ele nos converte, ele vem habitar em nós. Diga, habitar em nós. Muito bem, esse é o segundo estágio, a habitação do Espírito dentro de nós. Mas depois que nós nascemos de novo, o Espírito vem sobre nós com poder. Diga, com poder. Olha, irmãos, é justamente isso que nós chamamos de unção. Quando nós falamos a unção, o poder de Deus, nós estamos falando desse batismo com o poder do Senhor. Muitas igrejas, muitos cristãos tradicionais não experimentam. Nós tivemos no nosso último encontro uma irmã aqui, que ela testemunhou, que ela era 20 anos cristã e nunca tinha sido revestida com o poder de Deus. Nunca tinha sido cheia do Espírito, transbordado do Espírito. Por que você vê um monte de crente na videira, querendo ser servo para trabalhar no encontro com Deus, vai lá, paga para trabalhar, trabalha muito, gasta-se dinheiro? Por que tudo isso? Porque lá no encontro com Deus, a gente se desliga das coisas aqui. Lá a gente foca em abençoar, mas para abençoar a gente precisa ser abençoado. Não tem um que não vá nesse encontro com Deus e não tenha experiência com o revestimento do poder do Espírito Santo. E quer mais. A gente fica esperando o próximo encontro, a gente já fica convidando as pessoas, se preparando, agendando na nossa agenda. Por quê? Porque nós queremos mais. E não é uma só questão de querer, nós precisamos ser cheios, revestidos desse poder. A Bíblia ensina que o poder é um revestimento. O que significa isso? Todos nós precisamos
ser revestidos. E olha, não existe ministério sem esse revestimento. Pastor, eu quero trabalhar com as crianças. Sem o revestimento do poder do Espírito não dá. Para que a pastora Eleni põe as irmãs para orar 9 da manhã? Para que isso? Porque é preciso, é a busca do revestimento, do poder do Espírito. Pastor, mas que exagero esse negócio de sala de oração, 4 horas por dia, para que tudo isso, meu Deus? Quem entende a importância do revestimento do poder de Deus, do Espírito Santo, ora. Ora. É igual como alguém que quer perder peso. Onde que ele vai? Na academia. Alguém que quer ser cheio, revestido do Espírito Santo, busca a Deus no lugar onde o Senhor se manifesta. Isso geralmente é onde? Na célula, no culto, numa capacitação, numa conferência. Essa conferência dos Radicais Kids que a pastora Márcia está fazendo lá em Goiânia, eu vou levar minha esposa, vou levar meu filho. Quem mais as irmãs que vão aqui? Diga glória a Deus. Pastor, é só para mulher? Não, é para os homens também. Eu vou, já comprei minha passagem, eu vou. Parcelei 500 suaves prestações, né? Mas vou, eu preciso disso. Eu quero ganhar as crianças, os juvenis do estado do Espírito Santo. Não, pastor, deixa na mão da pastora Lenina para resolver. Não, preciso estar com ela, eu preciso ver, ouvir, eu quero ser cheio desse poder, eu preciso também. Quero estar nesse meio, isso faz toda a diferença. Isso fala do quê? Fala do transbordar. Diga, o enchimento é um transbordar. Você pode chamar também de enchimento. Todo crente, meus irmãos, que nasceu de novo, ele já tem o Espírito habitando nele. Mas nem todo crente recebeu revestimento. Nem todo crente recebe. Nem todo crente recebe. Quem que recebe? Apocalipse diz: vem. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Tem que beber, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que ter fome. Aí, essa água você bebe para você. E você não bebe muito, né? Essa água aqui é para me pregar, para molhar minha garganta, para não ficar arranhando, me ajudar a lubrificar a garganta. Os irmãos põem essa jarra desse tamanho aqui, mas eu não consigo beber tudo. Você vem para o culto deles, você bebe um pouquinho, né, da água da vida, da palavra. Mas isso faz toda a diferença na sua vida. Mas Jesus disse, lembra para a mulher samaritana? Se tu beberes da água que eu te der, essa água vai ser o quê? Rios de águas vivas dentro de você. Então você bebe um gole. Mas essa água dentro de você vira rio para as pessoas. A unção de Deus nunca é só para você. A unção de Deus é para você e também abençoar as pessoas, para que elas sejam poderosamente abençoadas. Muitas igrejas, na verdade, irmãos, nem creem nesse negócio de unção, de revestimento de poder. Aí você pode perguntar: pastor, eu já recebi o revestimento uma vez, preciso receber de novo? Sim, claro, é óbvio. Nós precisamos ser cheios constantemente. Diga constantemente. Isso fala do que, irmãos? A habitação é permanente, mas o revestimento da unção não é. É igual roupa. Ei, olha para mim. Você compra roupa, você usa um ano. Esse meu terno aqui, eu acho que ele tem 10 anos. 10 anos esse terno. Esse sapato que eu acho que ele tem uns 15 anos. Tô falando, irmãos. Não, o bichinho tá velhinho. A roupa dura com você também? A roupa dura comigo, é impressionante. Onde que eu quero chegar com você? Preste atenção. Tem crente que vai ficando assim. Os anos vão passando, ele já está satisfeito com o que ele tem. Ele vai vivendo com aquilo.
Não compra mais roupa nova. O que é revestimento? É você se revestir do poder, buscar o novo de Deus, da unção, do poder para a sua vida, para aquilo que Ele tem para você fazer. Por exemplo, acabou a pandemia, meus irmãos. Liberou as máscaras, liberou tudo. Acabou. E agora? Qual vai ser a desculpa que nós vamos dar para não cumprir o propósito de Deus? É o medo? É a insegurança? Sabe o que está faltando? O revestimento do poder de Deus, da unção. Já viu a pessoa com sangue nos olhos? A pessoa que está disposta a fazer a obra de Deus? É algo impressionante. Faz acontecer. A pessoa faz acontecer. Se você ficar esperando de braços cruzados, nada vai acontecer. Mas se você parar, fazer igual Jesus, e buscar, e orar, Deus vai falar contigo. O Senhor vai falar com você, Ele fala, Ele vai liberar a unção que você precisa para fazer o que Ele tem te comissionado para fazer, Ele vai te capacitar. Meus irmãos, a unção é para quê? É para uma tarefa. Diga, a unção é para uma tarefa. Olha, a habitação é para você ser, mas a unção é para você fazer. Repita após mim, diga, a habitação é para você ser, mas a unção é para você fazer. Então você recebe o Espírito Santo para você ser cristão, ter o mesmo Espírito de Cristo. Mas preste atenção, a unção é para você fazer. Por que tem muita gente que para no meio do caminho? Porque parou. Está com o tanque vazio, está faltando presença, está faltando óleo. E o que a gente precisa fazer? Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes. 5 tinham azeite na botija, compraram azeite. As 5 nécias não tinha azeite suficiente. As lâmpadas estavam se apagando. Está tudo na Bíblia, irmãos. É só nós colocarmos em prática. O Espírito, Ele mudou o nosso ser, Ele muda você. Então, a habitação é para ser, mas o revestimento de poder é a unção para você fazer, para você cumprir uma tarefa. Por isso que tem gente, não, pastor, não vou mexer com isso não, negócio de liderar a célula, discipular pessoas, não, deixa eu quietinho aqui no banco. Mexe comigo, você pode ficar, você não precisa sair da nossa igreja, porque tem que ser líder de célula, nada disso, você pode ficar sentadinho aí, sem problema nenhum. Mas se você soubesse a experiência e a glória que é ser chamado um cooperador de Deus e cooperar com a obra dele para salvar vidas, para resgatar vidas do inferno, irmãos, é sobrenatural. Eu gosto sempre de dizer que uma das maiores alegrias nossas, cristãs, espiritualmente falando, é a alegria da salvação, de nascer de novo. Meu Deus, é uma alegria indizível. Mas a segunda alegria, e pode ser terceira, quarta, quinta, é quando você vê outras pessoas nascendo de novo, sendo completamente transformadas. É uma experiência espetacular, ver um parente, um amigo, até mesmo um desconhecido nascendo de novo. Olha para mim, o semblante da pessoa muda na sua frente. O comportamento muda na sua frente. É impressionante. A pessoa, ela é tocada, ela é transformada. Pastor, que tarefa é essa então que eu tenho para fazer, meus irmãos? É ser uma testemunha. Não existe trabalho para Deus sem esse revestimento de poder. Não existe, não tem como. Deus só aceita aquilo, meus irmãos, que é feito pela unção. Diga, fora da unção, nada é aceitável diante dele. Tem que ser na unção, tem que ser no poder do Espírito. Fora da unção, diga, estou fora. Fala para o seu vizinho aí, estou fora. Não dá, é canseira, meus irmãos, é enfado. Em outras palavras, Deus só aceita o que Ele mesmo faz através de nós, pelo seu poder. Então é aquela oração, né? Senhor, não deixa eu atrapalhar a tua obra na minha vida. Senhor, não deixa eu atrapalhar a tua obra na vida
da minha família, da minha mulher, do meu marido. Você tem que orar. Você precisa falar com o Senhor a respeito disso. Pastor, mas eu já fui revestido, eu preciso ser cheio novamente. Meus irmãos, a unção é como um combustível. Depois que a tarefa acaba, você precisa buscar a unção novamente. Tem gente que está aqui me olhando, que está caminhando na unção de 10 anos atrás, que recebeu, 5 anos atrás, 15 anos atrás, igual meu sapato. Serve, funciona, serve, mas já modernizou, irmão. Tem coisa nova aí. A moda muda rápido, né? O Espírito se move. E aqueles que são guiados pelo Espírito são levados pelo vento do Espírito. A unção, ela pode ser percebida. Diga, a unção, ela pode ser percebida. O que significa isso? A unção não é uma coisa abstrata, ela pode ser percebida e até sentida. Algumas pessoas choram, outras sentem arrepio, calafrio. Pastor, isso é minha emoção? Não, é Deus tocando o seu espírito. Tem gente que começa a rir. No último encontro, parte da nossa equipe, umas irmãs lá, começaram a rir. É um mover do espírito operando. Você precisa perceber, meus irmãos, o mover do Senhor. Para quê? Para que você não perca a oportunidade de reconhecer o agir dele na sua vida. Então, por exemplo, no momento em que eu estou pregando, de repente eu abordei alguma coisa que o Espírito te trouxe luz, seu coração aqueceu, seu coração queimou. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus ia conversando com eles e eles não reconheceram o Senhor. Mas depois que eles perceberam que era o Senhor foi levado. E aí eles falaram, lembra, quando ele falava, o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. Precisamos perceber o Senhor falando, o Senhor movendo, agindo, direcionando. Quer ver uma coisa? Às vezes nós estamos cantando um cântico aqui e o Senhor começa a mover, a operar. A gente podia continuar no mesmo cântico, porque se o Senhor está movendo, a gente volta, canta ele de novo, 1, 2, 3, mas não. Às vezes a gente segue o protocolo, né? Já entra outra música e a outra já não fluiu tanto, já não está legal, aí perdeu o mover do Espírito. Consegue perceber isso? Então é importante a gente perceber, às vezes na célula, você programou lá para cantar 3 músicas na célula, você botou a primeira, meu Deus, que mover, repete ela de novo, vai, não muda não. Precisamos ter, irmãos, essa percepção do agir do Espírito Santo na nossa vida, como ele está operando. Mas eu sei que tem aqueles que não estão nem aí para a unção do poder do Espírito. Não, por favor, me entenda, esse nem aí não é que já desrespeita, ignora completamente, não estou falando disso. Eu estou falando de gente que não dá a devida importância a isso, porque fica conduzindo tudo de uma forma natural. E a nossa vida, irmãos, ela é completamente espiritual. Você só consegue perceber a unção em sua vida, meus irmãos, quando você foca nisso. Aí eu faço essa pergunta para você. Você consegue perceber a unção em sua vida em algum momento? Os discípulos perceberam no caminho de Emaús. Salmo 45, versículo 1. A unção, ela faz transbordar eu e você, cheio de palavras. Davi, ele disse isso, olha, de boas palavras transborda o meu coração. O que acontece quando você está cheio dessa unção do Espírito? Você fala o que você não falava, e até ora em línguas. Olha a experiência poderosa. Então é incoerente alguém falar que é de Deus e fala qualquer tipo de palavra, fala ofendendo, fala xingando, fala gritando.
Por isso que a gente vê, né, muitos dos filmes de Jesus, ele sendo aquela pessoa mansa e tranquila. Eu não consigo imaginar Jesus nervoso, Jesus gritando, Jesus ofendendo, xingando as pessoas, não. Ele era cheio do Espírito, ele era habitação, ele era revestido de poder, ele tinha modos de falar com as pessoas. Então, uma das coisas que é afetada é a sua maneira de falar. E isso também não envolve só xingar, a palavra torpe, não. Isso envolve também um foco. Tem gente que só fala de dinheiro. Tem gente que só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. Tem gente que só fala de trabalho. Trabalho, só fala de trabalho. Só fala de trabalho. Tem gente que só fala dos filhos, porque os filhos. Tem gente que só fala a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Deus, se estiver transbordando do poder do Espírito Santo, meu irmão, você vai falar palavras do Espírito. Ele vai botar palavras no seu lado. E gente que não fala nada, está vazio. É impossível alguém, escuta aqui, revestido do poder de Deus, do Espírito Santo, e se manter com a boca calada. A gente na videira até fala, crente calado é crente oprimido. Crente falante está cheio do Espírito, ele fala pelos cotovelos, fala demais. Então cada um tem a sua história com a unção, porque é algo particular, individual. O Espírito ele se move de formas diferentes em cada um de nós, mas se você não dá atenção, você não vai perceber quando ele está agindo. E por último, a unção ela pode crescer. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A presença do Espírito é para habitar em nós, mas o poder do Espírito é para realizar uma obra. O poder do Espírito sempre vem para um propósito específico. O poder de Deus vem para um tempo e um serviço específico. Então a unção ela pode crescer, cada tarefa, cada desafio, consolidar alguém, liderar uma célula, multiplicar a célula, ser levantado supervisor de célula, né? Ser um anfitrião, ser um líder em treinamento, isso você vai crescendo. Eu tenho falado e repetido em diversas reuniões de liderança nossa, guarde isso. Irmãos, quem tem responsabilidade tem maturidade. Quem não tem responsabilidade, não quer responsabilidade, não quer compromisso, é imaturo. Eu vivi fora do país e conheci, aqui você acha que as pessoas estão casando tarde, lá fora, mais tarde ainda. Eu conheci rapazes que viviam com os pais com 40, 50 anos. Moças. E aí eu observava, sabe o que eu observei? Completamente infantis, dependente do pai e da mãe. Para tudo, completamente os pais já velhinhos, idosos, eles lá completamente dependentes. Por quê? Porque não assumiam a responsabilidade de tocar as suas próprias vidas. E não é fácil não, irmãos, cá para nós. Mesmo você que é casado, você que está aqui, assumiu sua geração, não é fácil, não, é um desafio. Se lançar no desconhecido, começar no emprego novo, eu me lembro, o primeiro do trabalho meu, que desafio foi, eu fui morrendo de medo, sabia que ia enfrentar edifício, o casamento, hein? Assumir uma família, que desafio, dá medo mesmo essas coisas, mas é preciso. O que me trouxe maturidade? O que te traz maturidade? É a responsabilidade. É a responsabilidade, é o compromisso com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu consigo fazer sozinho? Não. Nem se meta a besta de querer abraçar algo e fazer na força do seu braço. Não faça isso. Você precisa ser revestido da unção, do poder de Deus. E aí eu digo para você, cada tarefa que você pega e recebe de Deus para fazer, e você é revestido da unção do poder de Deus, Ele te capacita a fazer. Ele te capacita.
Às vezes você olha, né, para certos servos de Deus, certas servas de Deus, você fica admirado. Poxa, olha o fulano, olha o que ele faz, olha a ciclana, olha o que ela realiza. O que é isso? É o poder de Deus na vida da pessoa. Pastor, e é possível eu fazer também? É possível, é possível. Ezequiel capítulo 47, eu não tenho mais tempo de ler, do versículo 1 ao 7, o profeta diz que ele vai entrando na água, e ele vai com as águas ali no tornozelo dele, depois no joelho dele, ele vai entrando na água, as águas começam a cobri-lo, mas depois de um certo tempo, já estão dando nos lombos dele, mas por fim, ele já está submerso naquela água. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a gente completamente dependente do Espírito Santo. É a gente guiado completamente por Ele. Em João capítulo 7, põe para mim versículo 37. Eu quero insistir nisso. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem que fazer o quê? Ir até ele. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos acabar o culto, você deve estar com sede, uns ou outros aqui. O que você vai? Você vai até o bebedouro beber água. Eu estou falando da unção, do revestimento de poder. Talvez o seu líder aqui está te desafiando a você ser um anfitrião, a você ser um líder em treinamento. Talvez você como pai, você está se pegando diante de uma tarefa, ou como mãe, de educar o seu filho, você não está sabendo. Você precisa de ser revestida de poder. O que você precisa? Ir para Jesus, ir até Ele, e beber dele. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão muito caladinhos hoje, pode dar glória a Deus. Pode dizer amém. Atos capítulo 2, versículo 47. Diz assim, olha, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem que gera crescimento, irmãos? O líder não tem poder nenhum. O pastor não tem poder nenhum. Quem que acrescenta? É a unção, é o poder de Deus. Pastor, queria tanto que a minha célula crescesse. Pastor, queria tanto que os irmãos da minha célula amadurecessem. Pastor, queria ganhar o meu bairro para Jesus. Pastor, eu quero uma videira em Vila Velha, pastor. Eu quero uma videira em Cariacica. Eu quero uma videira na Serra. Pode uma mãe gerar um filho de si só? Não pode. Precisamos do poder de Deus, do revestimento do poder de Deus. É o Senhor que vai fazer a diferença. A unção, meus irmãos, não é algo que você recebe definitivamente e se acomoda. A habitação do Espírito é permanente. Olha para mim, você converteu, o Espírito habita em você. Ele não sai mais da sua vida. Diga amém. Fala para o seu irmão, o Espírito não sai mais da sua vida. Mas, meus irmãos, a unção é algo que devemos buscar o tempo inteiro. Você não pode parar de buscar a unção. Você não pode se acostumar com a unção. Você tem que buscar sempre, sabe, galgar novos níveis dessa unção e crescer nela. O vencedor, ele nunca fica vazio. Tem alguém aí? Eu vou repetir de novo. O crente vencedor, ele nunca fica vazio. Ele não chega na cela, ai meu Deus, eu não sei nem o que eu vou falar. O líder, no momento de compartilhar, fala aí, irmão, tem nada para falar não. Misericórdia, tá vazio. Aí põe a culpa na vergonha. Não, eu tenho vergonha de falar. Mentira. Credo, pastor, cai na real, tá vazio, tá seco.
Aquele líder em treinamento que manda mensagem para o líder: ô meu líder, faz aí para mim um compartilhar da palavra, que eu não sei o que dizer. Ai meu, está faltando o revestimento de poder. Está faltando ser cheio do Espírito. Não, pastor, não quero mexer com nada não. Está faltando, meus irmãos, ser cheio do poder do Espírito Santo. O vencedor, ele vive na unção e trabalha na unção. Repita após mim, diga: o vencedor, ele vive na unção e trabalha na unção. Eu quero terminar essa palavra falando do capítulo 25 de Mateus, que nos dá a sequência, da parábola das 10 virgens. Olha a importância da unção. Isso é algo precioso. Elas buscavam o óleo, o azeite. Eu pergunto para você: tem óleo aí? Tem azeite aí? Tem que comprar. Esse comprar não envolve dinheiro não. Esse comprar é pagar preço. Pastor, mas nós não vivemos na graça. Graça, reino, ele você é habitação. Ele não sai mais de você. Mas não é só isso não, tem muito mais. Ele tem muito mais para você. Todas elas eram noivas. Não se questiona se eram crentes ou não. Sabe, irmãos, é tolice a gente achar que tudo vai acontecer por osmose. Sabe, não põe a mão na minha cabeça que eu vou receber. Não, deixa como é que tá para ver como é que fica. Nada vai acontecer. O vencedor, ele percebe a unção e ele busca a unção. E aí você lembra aí na sequência a parábola dos talentos. O que eles fizeram com os talentos? Os que receberam a honra do seu Senhor multiplicaram os talentos. O Senhor tem nos dado unção, talentos. Sabe para quê? Para nós multiplicarmos pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Alguém aqui tem recebido do Senhor uma tarefa para fazer? Pega a sua mão, deixa eu ver. Alguém aqui tem buscado essa unção para fazer essa tarefa? Eu quero desafiar você a, revestido pelo poder do Espírito Santo, fazer a obra de Deus, mas Ele fazendo completamente através de você. Hoje eu queria dizer para você que é tempo, irmãos, de nós não fazermos do nosso jeito, mas nós fazemos do jeito dele. E para isso acontecer, nós precisamos estar completamente sensíveis, em nome de Jesus. Como uma mãe que precisa, mãe de primeira viagem, ela precisa depender completamente de Deus. Que você, como cristão, possa depender do Senhor também, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Eu oro e declaro o teu agir, a tua bênção, a tua intervenção, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Que eles venham experimentar, Pai, o teu cuidado nesses dias, de serem plenamente revestidos com o teu poder. Eu oro, Senhor, que toda barreira, toda indiferença, todo atrapalho caia por terra, Pai, e que os meus irmãos, Senhor, que já são tua habitação, sejam revestidos e venham buscar desse revestimento para cada tarefa no seu dia a dia. Senhor, eles tenham a unção do Senhor para glorificar o teu nome. E toda a igreja diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.